dia pessoal, tudo bom? Bom, e como tá sendo os desafios, como vocês têm passado de lá pra cá? Vai falando pra mim, posta, você tomando sua água, você ingerindo a salada, tá? Agora no almoço e no jantar também, tá bom? E bem colorida, lembra que cada vitamina ela é super importante. Bom, gente, uma das coisas que eu fico pensando que a gente tem que sempre estar falando também é cuidar das nossas emoções. Porque geralmente quando se tem o aumento de peso, quando não se consegue emagrecer da forma correta, isso também está ligado com a nossa parte emocional, com a falta de inteligência emocional, falta de saber conduzir suas emoções de forma adequada. E uma das coisas muito importantes para isso, lembrar do seguinte, pela neurociência, o que acontece? Tudo que você comunica com a sua boca, tudo que você pensa, tudo que você sente ou que tenha um forte impacto emocional ou foi repetido várias vezes, aquilo se torna uma crença e aquilo que vai fazer como você age hoje, quais são as suas atitudes, quais são as suas ações e quais são os seus comportamentos, certo? Então, lembrando que esses desafios, a importância da repetição de todos eles, para você conseguir ter um resultado de mudança de comportamento, certo? Então, lembrando daquele versículo bíblico, né? Assim como tu pensas, tu és. Lá em Provérbios 23:7 diz isso. Então, Deus já deu uma dica pra gente, né? Que como a gente pensa, a gente assim é. Então, vamos tentar pegar e controlar o que a gente pensa, o que a gente sente. Cuidado com o que você ouve. Se você ouve muito reportagem, aquela que faz torcer e sai sangue, porque é isso que vai sendo registrado. O teu cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira. E ele vai registrando aquilo como se fosse verdade. Então tem estudos mostrando que quem escuta muito documentário de tragédias, né? Geralmente tem uma maior quantidade, maior incidência de síndrome do pânico, tá bom? Então vamos estar cuidando também das nossas emoções, que é muito importante para auxiliar também no nosso emagrecimento, tá bom? Bom, nós passamos pelo desafio da água, 35 ml de água por dia, e aí quem venceu essa etapa, parabéns, tá bom? Quem agora tá na etapa da salada, né? Então, começamos com a salada, meio prato no jantar, e agora a gente também pode estender para o almoço, tá? Por quê? Porque assim a gente vai ter uma maior quantidade de fibra, tudo aquilo que eu expliquei no vídeo anterior. E agora, tadã, vamos para o nosso terceiro desafio. Qual será esse terceiro desafio? Você começar a ingerir alimentos integrais. Por que isso, né? Mas por que comer tal coisa integral, tudo em calorias é a mesma coisa? Realmente, em calorias pode ser a mesma coisa, porém, na quantidade de nutrientes, de sais minerais, se difere muito e isso interfere no nosso metabolismo, sabia? Eu costumo falar o seguinte nas minhas consultas, que toda máquina ela tem que seguir o manual do fabricante, certo? E, por exemplo, como um carro precisa de óleo, água e gasolina, nós precisamos de selênio, molibdênio, enxofre, cobre, zinco, fósforo, ferro, certo? E se falta algum desses nutrientes, desses elementos químicos na nossa alimentação, a gente começa a alterar o nosso metabolismo. Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso metabolismo, a quantidade de reação química que acontece no nosso metabolismo. Olha só. Essas são a quantidade olha quantas reações químicas acontecem para a nossa máquina funcionar direitinho. Isso daqui que faz o nosso metabolismo, é o metabolismo humano. Olha quantas reações que são necessárias, certo? Quando a gente não ingere a quantidade suficiente dos nutrientes, o que acontece? Esse metabolismo também altera.
E aí você não vai conseguir fazer com que o metabolismo funcione adequadamente, sabia? Por exemplo, só para o teu coração bater, você precisa de sódio, de potássio, de magnésio, de vitamina B12. Se faltar potássio, por exemplo, você pode ter uma parada cardíaca. Se faltar vitamina B12, você pode começar a te dar disritmia. E assim por diante, toda a nossa máquina, até o que favorece o nosso emagrecimento, ele precisa dos nutrientes adequados. Então, hoje o nosso desafio vai ser introduzir alimentos integrais. Então, o que você vai fazer? Você vai ingerir 2 colheres de sopa de arroz integral, ou arroz vermelho, ou arroz preto, ou aquele arroz que tem uma grande quantidade de arroz diferente, tipo arroz selvagem, arroz vermelho, arroz preto, pode ser assim também, não tem problema. Mas você vai substituir esse arroz branco pelo arroz integral, os alimentos brancos refinados pelos alimentos integrais. Por quê? Por que é importante você trocar os alimentos refinados pelos integrais? Lembra que eu mostrei aqui o nosso mapa metabólico? Que a gente precisa desses nutrientes para essa máquina funcionar? Então pronto, já começa por aí. Quando você come um alimento integral, você vai comer do jeito que o seu fabricante fez, cheio de vitaminas, sais minerais, tudo o que você precisa. Quando vai refinando esse alimento, e esse alimento se torna branco, se torna refinado, você tirou todas as vitaminas, você tirou todos os sais minerais, você praticamente ficou somente com carboidrato. E isso faz com que aumente o seu processo inflamatório. Mas por quê? Porque quando você ingere um alimento refinado, por ele não ter mais vitamina, não ter mais fibra, não ter mais sais minerais, não ter mais nada, você ingere, na mesma hora ele já dá aquele pico glicêmico. E isso faz com que sobrecarregue seu fígado e dê picos de insulina. Esses picos de insulina aumentam o processo inflamatório, que aumenta a gordura abdominal. A insulina, ela ajuda no aumento de massa muscular e diminuição de gordura. Quando ela não age direito por causa desses picos de insulina que você dá, que a gente chama isso de resistência insulínica, você aumenta o processo inflamatório, você diminui músculo, aumenta a gordura, principalmente na região abdominal, certo? E isso vai aumentar cada vez mais o processo inflamatório, te provocando artrite, artrose, o aumento de colesterol, de triglicérides e a própria diabetes. Pode reparar, se você começar a observar os diabéticos, a maioria deles são perninha fina e barrigudinho. Por quê? Porque perde massa muscular e ganha gordura abdominal. Tá bom? Então, isso é super importante, você diminuir as farinhas brancas, arroz branco, pão branco, açúcar branco e começar a ingerir, colocar na sua alimentação alimentos integrais, certo? E além disso também tem mais fibra. Lembra que eu falei das saladas? Porque pela quantidade de fibra, ela faz o papel de balão intragástrico. E os alimentos integrais, eles também possuem mais fibra, então ele faz esse papel do balão intragástrico, te dando maior saciedade, então diminui também a sua fome. Então, lembrando, o desafio é acumulativo, então agora é o desafio da água, você acrescentou o desafio da salada no jantar, agora você já pode colocar no almoço também, metade do prato de salada e introduzir os alimentos integrais, tirando os refinados, certo? Substituir os refinados pelos integrais, para você ter melhora do seu metabolismo, diminuir o processo inflamatório e com isso te conduzir ao emagrecimento. Um beijo, amo vocês, até a próxima!